Pessoal, corrigindo aí a atividade. Murilo Mendes, em um dos seus poemas, dialoga com a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, Murilo Mendes escreveu o poema e que, de certa forma, fala um pouquinho das informações, ou seja, repertencem as informações que existem na carta de achamento escrita pelo Pero Vaz de Caminha. A terra é muito graciosa. Então, muito graciosa, aqui a gente tem o que? Um termo arcaico, né? Vem do arcaísmo. Tão fértil eu nunca vi. A gente vai passear, já que a gente vai passear já é coloquial. Em vez de dizer nós vamos passear, a gente vai passear. Então, coloquial, do dia a dia. No chão espeta um caniço. No dia seguinte nasce bengala de castão de ouro. Olha só, ouro, né? Arcaico. Tem goiabas, melancias, banana, que nem chuchu. Quanto aos bichos, tem-nos muito, de plumagens muito vistosas, arcaísmo, né? Tem macaco até demais, diamantes tem à vontade. Esmeralda é para os trouxas, reforçai, senhora arca, cruzadas não faltarão, vossa perna encanareis, salvo o devido respeito, ficarei muito saudoso se for embora daqui. Aqui é a questão propriamente dita. Arcaísmos e termos coloquiais misturam-se nesse poema, criando um efeito de contraste como ocorre em. Percebam que a terra é muito graciosa é um arcaísmo, tem macaco até demais. Bom, não é um arcaísmo, mas também não é coloquial, né? Salvo o devido respeito, reforçai, senhora arca, né? Então, nenhuma delas aqui há esse contraste entre um arcaísmo e uma linguagem coloquial. Agora aqui na letra C, a gente vai passear. A gente tem aqui o coloquial e ficarei muito saudoso, né? Ficarei muito saudoso é um arcaísmo. Ninguém fala que fica saudoso, né? Ficarei muito triste é o que nós iríamos dizer na atualidade. Então, nós temos aqui um arcaísmo. E aqui a gente tem, né, uma linguagem coloquial, que é uma linguagem do dia a dia e que não se preocupa com as regras de gramática. Portanto, alternativa C. Bem, na questão 2, pede, né, que vocês lessem o texto 1, bem como o texto 2. Bom, o texto 1 vocês viram que escreve-se da forma como o português era escrito naquela época. Então, é muito difícil da gente entender, é uma linguagem dificílima, não é isso? Então, uma linguagem bem arcaica. O texto 2 nós vamos ler porque ele é o mesmo texto 1, só que mais atualizado. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus, ou seja, dos navios, e esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. O capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho, para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá, acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, e de maneira que ao chegar ao batel, à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens, eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse as vergonhas. Nas mãos traziam arcos com setas, vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal de que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça de um sombreiro preto. Bom, então aqui a gente tem algumas palavras em negrito, aqui Capitão Mor, aqui vem Capitão Mor. Aqui nós temos mãos, aqui nós temos mãos. E nós temos o nus aqui na linguagem atualizada, que aqui ficaria nus. Tá vendo como se escrevia naquela época? Agora vamos à questão propriamente dita. A Carta de Caminha é um documento que trata de um relato ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre as terras e a gente brasileira. A carta apresenta uma linguagem simples e arcaísmos característicos
do período do século XV? Com certeza. O texto original da Carta de Pero Vaz de Caminha data de 1500, né? Ele foi escrito em 1500, quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses. Podemos depreender da leitura desses textos que a língua portuguesa, como toda e qualquer língua, sofre ao longo do tempo alterações e transformações. Então, essa aqui ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira, sim. Os vocábulos mor, nus, mans e negrito do texto 1 transformam em mor, nus e mãos texto 2? Sim, nós já vimos isso. A ideia de preconceito com a língua dos índios provém do etnocentrismo dos portugueses, relação de superioridade sobre os índios, como identificamos na passagem. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito. Então aqui havia sim um preconceito dos portugueses para com os índios. Como não poderia haver fala nem entendimento de proveito? Simplesmente os índios não entendiam português e os portugueses não entendiam a linguagem dos índios, só isso. Agora dizer que não podia haver fala nem entendimento de proveito, não havia de proveito para eles portugueses que não entendiam a fala dos índios, certo? Então há sim esse preconceito proveniente do etnocentrismo português. Portanto, né, nós temos aí todas essas alternativas, a 1, a 2 e 3 estão corretas. Já da questão 3, pede-se para assinalar a VOF. Na carta, o escrivão Caminha descreve o descobrimento de uma nova terra, chamando a atenção para a beleza natural, a fertilidade, a cordialidade dos índios e as riquezas? Sim, isso aqui é muito importante você lembrar, que na carta de Pero Vaz de Caminha, ele faz a descrição dessa nova terra que é o Brasil, esse novo mundo, chamando a atenção sim para a beleza natural, a fertilidade, a cordialidade dos índios e das riquezas, porque não houve guerra no início, certo? Então, com certeza é verdadeira. No texto é possível perceber que um dos objetivos da expansão marítima de Portugal, catequização dos gentios para ampliação do mundo cristão, é uma das características deles. Porque, em primeiro lugar, uma literatura informativa através de relatos, eram relatos, né? Era relatado tudo que se encontrava aqui no Brasil. E, em segundo plano, havia a questão de catequizar os gentios, que no caso eram os índios que não pertenciam ao cristianismo. Então, verdadeira. A carta, um dos relatos que fazem parte da literatura informativa sobre o Brasil, é considerada mais um documento histórico do que uma obra literária? Com certeza, então também verdadeira. As 3 assertivas aqui, elas são verdadeiras, tá? Essa questão 4. Andaram na praia, quando saímos 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. Parece-me que viriam neste dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas cinturas que muitos agradavam. Então, e aqui nós temos a imagem, né, dos índios com a chegada então dos portugueses.